pessoas da própria área de TI, de tecnologia, a gente vê que elas ainda têm alguns gaps. Sim. Então, isso chegar até a população, né, comum é ainda mais complicado. Sim. Porque a gente que está por trás aqui lidando com a tecnologia, que a gente já sabe, né, mais facilmente como identificar golpes, como eles acontecem, a gente já tem uma consciência maior. Mas o que vocês acham que ainda tem de gap, tanto para a parte de funcionários, e aí não só funcionários de TI, mas de qualquer empresa, e da população, que ainda assim cai tanto em golpes, dentro de empresas que ainda recebe e-mail e cai no phishing, na engenharia social, e na população comum que ainda chega nessas épocas de ano e a gente vê promoção e a gente ainda tem que alertar a gente, cuidado com essas promoções que são muito exageradas, cuidado com o site que você vai comprar, com o e-mail que você vai receber, que aquela promoção maravilhosa, você tem que desconfiar, com aquele pacote de viagem que você tá querendo tanto, que você ficou olhando a lava seca que a gente tá a lava seca que a gente tá em busca. Pois é, o que vocês acham que ainda, né, tem essa defasagem que igual você falou, a gente sempre vai ter que falar, porque tem coisas que, obviamente, a gente sempre vai ter que criar consciência e falar. Sim. Mas por que ainda tem esse gap tão gigante? Eu acho que tem, assim, uma situação de uma falta de cultura de segurança digital consolidada no mundo. E aí não é Brasil especificamente, mas eu acho que a situação, ela piora um pouquinho aqui por essa tempestade perfeita que é o Brasil, de uma situação, um cenário de segurança pública já desafiador há décadas, há muito tempo, né? A gente tem uma questão séria de segurança pública. Temos uma cultura onde privacidade não é um conceito, uma noção, um valor dentro da nossa cultura. É diferente de culturas anglo-saxãs, por exemplo. É uma galera que já tem uma noção de privacidade, que aprende em casa, que aprende na escola. A gente não cresceu com essa noção. Eu acho que a gente está começando a formar agora. Então, a gente já sai um pouco lá atrás, pensando assim, né? Temos uma situação, ainda conectada com a questão de segurança pública, uma sensação de impunidade. É um tipo de crime que tem, assim, o golpista, esse tipo de criminoso, o estelionatário, ele não sofre consequência. Assim, é uma galera... É muito vantajoso. Assim, você vê que, e inclusive no anuário de segurança pública que eu leio todos os anos, eles vêm abordando a questão dessas organizações criminosas que vêm atuando com golpe, né? Então, começar a sair daqueles tipos de crime mais tradicionais e indo para o golpe bancário, por quê? Porque eles vão abaixo do radar. É um tipo de crime que não chama a atenção da polícia, a pena é menor e o ganho é maravilhoso. E eles têm se especializado cada vez mais. É uma galera que é muito bem articulada. Sim. Então, se você pega alguns casos, né, que a pessoa que é abordada pelo golpista grava a conversa, você vê, são pessoas super articuladas, sabe exatamente o caminho que você tem que seguir, etc e tal. São educadíssimos. Educadíssimos. E a dificuldade que tem também, igual a gente tá falando, de encontrar o caminho da fraude, né? E assim, a fraude, você proteger contra uma fraude não é intuitivo. O intuitivo é cair na fraude. É o sistema 1. É isso, né? O intuitivo, o impulso, o automático é cair na fraude. Então, é mais difícil. A gente tem que sair desse automatismo ou transformar o automático em seguro. Mas você sempre tem que parar. Você falou um negócio que eu sempre falo. Respira, pensa, e aí você vê o que você decide, né? O outro fator é esse mar de conta de laranja, de conta fria, que desova todo esse dinheiro. E tem um outro fator, que é a correria. A correria do dia a dia, assim... desatenção, exato. Várias coisas ao mesmo tempo. Assim, essa sensação de... E aí a gente, né, ao longo da minha carreira, participei de algumas pesquisas com vítimas de golpe e fraude, né?
E em todas elas apareceu a falta de tempo, a correria. Então, a gente vive na sociedade do cansaço, né? Que faz com que você tenha uma lista imensa de tarefas, e aí o golpista, ele te aborda, ele pula no teu dia, falando assim, ó, você tem um problema aqui, resolve. Até as 2 horas. Então você quer tirar da frente para seguir a vida, a lista de tarefas que você tinha planejado para o dia. E, por fim, e eu acho que é um dos fatores maiores do porque a gente tá nesse mundo agora, né, um pouco tentando responder tua pergunta, é também a quantidade de dados disponíveis que a gente tem, né? Então, o dado é o novo petróleo, né, aquele clichêzão, ele é verdade para o mundo dos negócios e é também para o mundo do crime. Sim. Então, essa quantidade enorme de dados das pessoas, né, eu brinco que o Andy Warhol falou que todo mundo teria seus 15 minutos de fama. Não é 15, é uma eternidade, porque todo mundo pode ser encontrável. Não existe mais ninguém anônimo, 100% anônimo. Não existe. Não tem como. Você plugou o cabo azul, ligou o roteador. Acabou. Já era. Eu acho que, pegando esse gancho, complementando, além da questão do nosso comportamental, que ele vai neuronal ali no fator 1, né, no modo de pensar 1, que é o automático, e tem a correria também, todo esse histórico que ela mencionou. A falta de conscientização em todos os lugares, né? Não tem como. A gente vai estar aqui falando hoje de conscientização, daqui 10 anos a gente vai estar falando, porque, como ela disse, não acaba. A gente não tem isso como um hábito do dia a dia, dentro de casa, nas empresas, nas escolas públicas, né? Então, assim, quantas vezes um pai dá um celular para uma criança de 8 anos que mal está sabendo ler e escrever, simplesmente solta na mão do pequeno para ele sossegar, para ele ter uma distração, ou porque todos os amiguinhos dele têm, e ele não instrui o básico do que ele não deve fazer, né? Ou o que ele não pode pela idade, ou porque não é adequado, ou assim, olha, você não pode ficar tirando foto dos seus amigos durante a aula, na sala, você não pode filmar o professor, ninguém fala nada, simplesmente entrega e acabou. Aí, na escola também não tem. Então, assim, aí o Brasil já é deficitário em educação básica, né? Educação formal. A gente tem um analfabetismo funcional ali absurdo. 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Uma dificuldade de interpretação de texto bizarra, né? As pessoas... uma mensagem que você digita no WhatsApp de 2 linhas... As pessoas não conseguem compreender, né? E aí tem o fator correria também, né? Então, aí transporta isso para um mundo já hiperacelerado, hiperconectado, com tecnologia, tudo na velocidade 2, né? Aquela hiperaceleração. Isso fomenta a pessoa a agir no impulso, né? E aí a gente tem uma geração que já é totalmente digital, né? E não sabe desacelerar. Não sabe, opa, peraí, eu tô desconfiado. Na desconfiança, não faça nada, então. Né? E aí a gente não tem, por exemplo, uma aula nas escolas que fale de, sei lá, cidadania digital. Ó, o que é um golpe? Como que você cai num golpe? Como você evita um golpe? O que são os seus direitos como um cidadão? A gente precisava disso, né? Ali no ensino médio, para a gente aprender a lidar com esse tipo de coisa que acontece em termos de segurança digital, em termos de cidadania, direitos do consumidor. Porque aí sim a gente vai começar a formar uma massa encefálica, né? Vai ter mais critério, embasamento cognitivo para começar a entender, falar, opa, isso aqui tá me cheirando estranho, né? Se a gente não pensar dessa forma, a gente vai continuar rodando essa roda. Daqui 10 anos a gente vai estar falando dos mesmos assuntos, né? Então, assim... É um problema, assim, endêmico, tá na raiz aqui do nosso DNA, essa questão de segurança.